Nenhum filho de Troia se submeterá a um governante estrangeiro. Por 2000 anos, leitores viram isso só como lenda, um cenário literário, não um lugar real. Essa guerra foi tão famosa que influenciou literatura, filosofia e estratégia militar das civilizações posteriores. Uma história onde deuses andavam entre homens e o maior guerreiro da história chorou no campo de batalha. Esta é Troia, onde por milênios a linha entre ficção e história se confundiu. Mas então arqueólogos modernos cavaram sob uma colina na Turquia e encontraram algo que mudou tudo. Evidências reais de destruição, em parte alinhadas à cronologia grega posterior. Mas afinal, o que realmente aconteceu? Houve mesmo uma guerra de Troia? Aquiles e Heitor realmente lutaram fora daquelas mesmas muralhas? Bem, hoje vamos mergulhar na história de Troia, onde mito e realidade se chocam, e vamos tentar separar o que sabemos do que só podemos considerar como hipótese. Sente-se, relaxe e bem-vindo ao acampamento da história. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao acampamento da história. Meu nome é Marc Gagnon, obrigado por se juntar à minha tenda, onde toda semana exploramos histórias interessantes, fascinantes e polêmicas de todos os tempos. Esse é o propósito do programa. Toda semana sento nessa tenda tentando entender tudo o que já aconteceu. E olha, tem muita coisa. Tem um mundo inteiro lá fora com coisas acontecendo todo dia, e a gente tá perdendo tempo aqui, fazendo a introdução. Mas eu só quero agradecer por você estar aqui. Toda vez que você clica em um vídeo, toda vez que apoia a gente, isso realmente significa tudo. Isso mantém as luzes acesas, mantém o fogo aceso aqui no acampamento. E eu tenho uma ótima notícia. Nós temos uma fogueira. Agora, o que é a fogueira? É o lugar onde você quer se reunir. É o lugar onde você quer se juntar e contar histórias. E isso é lá no Patreon. Sim, patreon.com/campgagnon. Esse é o ponto de encontro, a fogueira, onde vocês se sentem ainda mais parte disso. Lá soltamos episódios extras e conteúdos exclusivos para assinantes. Todo mês fazemos chamadas no Zoom só para conversar e relaxar. Eu adoro isso. Também tem descontos em produtos. Confira em patreon.com/campgagnon. Toda a renda vai para um corte de cabelo para o meu querido amigo Cristos. Como você está, Cristos? Pode se inscrever desde que eu receba a grana. Tudo certo, tudo bem, tudo bem. Viu? Agora estamos cortando, agora estamos aparando isso. Seu cabelo longo e glorioso precisa ser cortado, tudo certo. E eu acho que o público já se cansou de como seu cabelo é bonito, lindo mesmo. Parece o sujo falando do mal lavado. Mas sim, é isso que está acontecendo. Você é negro. É isso que significa? Não foi isso que eu disse. Eu não sei exatamente o que você disse, mas olha, estamos falando sobre o mito de Troia. Você já ouviu falar disso antes? Com certeza. Quer dizer, você é grego. Exatamente. Então, isso é, quero dizer, já ouvi dizer que as lendas da Ilíada, da Odisseia... quero dizer, essas batalhas famosas de Troia. Isso está gravado no subconsciente dos gregos há milhares de anos. Alexandre o Grande supostamente dormia com essa história sob o travesseiro. O que você diz sobre isso? Já conheci algumas Helenas de Troia na vida. Ah, tudo bem, Cristos. Esse é só um 6 normal. Pra você, quero dizer, vamos lá. É isso que eu quero dizer. Essa é uma história fascinante, de verdade. Quero dizer, Alexandre o Grande, é por aí que eu entro nisso. Eu nunca li a Ilíada, a Odisseia, nada disso. Quer dizer, não, eu li a Odisseia. Eu nunca li a Ilíada, mas eu entendo que, sabe, Alexandre o Grande queria ser Aquiles. Essa era a dele. Ele pensava, eu estou destinado a ser Aquiles. Eu sou literalmente o cara do livro. Tipo, isso é uma quantidade absurda de influência. Por muito tempo, achavam que era só uma história, mas registros atuais mostram que a linha entre real e falso se misturou. Hoje vamos desvendar isso. Então, primeiro, vamos entender a Guerra de Troia. Precisamos compreender o mito em torno dela. Tentamos entender os antigos gregos, algo inédito na história, mas faremos o nosso melhor. Não falamos de exércitos ou política, mas sim de uma festa e uma maçã dourada. Vamos mergulhar nos mitos, nas histórias fundadoras que os gregos criaram para si. Agora, de acordo com o mito, houve um grande casamento para a deusa do mar Tétis, e havia um rei mortal chamado Peleu. E basicamente todos os deuses e deusas do Monte Olimpo foram convidados para comparecer. Todos os deuses foram aceitos, exceto um, que era Eris. Eris é a deusa da discórdia? Sim, ela é tipo uma moderadora de jogos. E ela simplesmente vive em um porão. Não é esse Discord. Ela é a deusa do caos e da discórdia, e ficou fora da lista de convidados por motivos óbvios, né? Se eu casar, não vou chamar Eris. Conheço herdeiras e nunca convidei nenhuma. Mas você não quer esse tipo de coisa aparecendo na festa. Mas o que Eris faz? Clássica deusa da discórdia, aparece sem ser convidada e joga uma maçã dourada no meio da multidão. E nela, ou melhor, sobre ela, estava escrita uma única frase:
para a mais bela. Literalmente, tipo, ei, a mais gata, vocês que fiquem com a maçã. 3 deusas logo reivindicaram. Hera, rainha dos deuses, Atena, deusa da sabedoria e guerra, e Afrodite, deusa do amor. Zeus sabiamente recusou julgar a competição ele mesmo, tipo, porque obviamente isso é meio que... Porque Zeus é casado com... Ah, qual é, cara? Você não sabe disso, Cristos. Eu deveria saber, mas não sei. Você deveria. Acho que é Hera. Acho que Zeus e Hera, mas não tenho certeza. Estou só chutando aqui. É Hera. Era Hera. Então Zeus e Hera são casados, e de repente, ele está nesse casamento. A esposa dele chega e fala, você pode julgar quem é a mais bonita? Eu ou as outras duas? E ele fica tipo, ai meu Deus, eu não posso me envolver nisso. Então ele não se envolve. Em vez disso, ele manda as 3 deusas para um jovem príncipe troiano chamado Paris, ou Paris. Paris. Ah, você disse Paris? Sim. Isso é meio legal. É grego. Paris. Vou dizer Paris. E basicamente Paris é o filho do rei Príamo. E como você sabe, Príamo de Troia, então cada deus oferece um suborno a Paris. Hera ofereceu a ele poder, domínio sobre toda a Europa e Ásia, o que é meio engraçado, já que a deusa de todas as deusas disse, vou te dar um pouco de terra. Acho que na história era tudo o que eles conheciam. Mas é curioso que pensaram assim, ela disse, você não vai ganhar a Argentina, isso é loucura. Você não vai ganhar o Marrocos. Por que fariam isso? Só digo, se você oferece tanto suborno por essa maçã dourada para ser a mais bela, Você pensaria que aumentaria a aposta, certo? Atena oferece a ele sabedoria e habilidade em batalha. Ele nunca perderia uma guerra. Essa é uma oferta muito boa. Na verdade, eu acho que isso é melhor do que terras. Você faz guerra para conquistar terras. Afrodite oferece a mulher mais bonita do mundo. Isso, quero dizer, é meio engraçado. Mesmo naquela época, eles já pensavam, obviamente. Por que os homens vão à guerra? Para conquistar terras. E por que querem terras? Para conquistar mulheres, vá direto a elas. Paris escolhe Afrodite, considerada a mulher mais bela do mundo, e essa decisão, segundo os gregos, levou à destruição de Troia. A mulher mais bonita do mundo que basicamente é oferecida é Helena, e Helena é casada com Menelau, o rei de Esparta. Você não odeia isso? Quero dizer, isso é tipo aquela coisa da pata de macaco, porque é assim, ei, eu presumi que quando você disse a mulher mais bonita do mundo, seria uma mulher solteira, certo? Tipo, peça a mulher mais bonita do mundo e te mostram uma senhora de 85 anos. Você pensa, como assim? E respondem, ela já foi a mais bonita, você não disse quando. Ela é a mais bonita de todos os tempos. Você está dizendo que mulheres casadas são mulheres de 85 anos, só estou dizendo que, tipo, se você está pensando na mais bonita, você pensa, isso normalmente significaria, sabe, entre os 24 e 35 anos, entende? Isso é ruim? Tudo bem, vou reformular. Se você pensa na mulher mais bonita do mundo, presume que ela não é criminosa. Tipo, você não quer alguém que vai te matar. Você presume que ela não é psicótica. Você presume que ela é solteira, sem ASTs. Acho que mulheres bonitas também podem ter ISTs, até mesmo a mais bonita. Provavelmente, né? Enfim, agora esse cara é o rei de Esparta, e Paris navega até Esparta, e se ele a seduziu ou a raptou, depende de qual versão você lê. Mas de qualquer forma, Helena agora está com Paris e está voltando para Troia. E agora Menelau quer ela de volta porque obviamente é a esposa dele, primeiro, e segundo, ela é a mulher mais bonita do mundo. Mas ele tinha uma arma secreta desconhecida por Paris. Antes de Helena se casar com Menelau, ela teve dezenas de pretendentes. Todo rei e príncipe, enfim, todos na Grécia queriam um pedaço dela. O pai, temendo que os pretendentes rejeitados causassem uma guerra entre si. Era assim que ela era desejada. Ele basicamente fez todos fazerem um juramento. Quem ganhasse a mão de Helena, os outros defenderiam esse casamento. Pense, era um pacto de defesa mútua, e agora Menelau exigia esse acordo. Então o homem que organizou a resposta grega foi o irmão de Menelau, esse cara, Agamenon. Esse é o rei de Micenas, e era o governante mais poderoso de toda a Grécia na época. E Agamenon não queria apenas Helena de volta, ele queria toda a Troia. Sim, segundo a tradição grega posterior, ele reuniu a maior frota do mundo antigo, com mais de 1000 navios, como relata Homero, levando os maiores guerreiros gregos. Agora, vamos pausar a história aqui. Tudo bem, vamos fazer tipo um Rei Leão 1,5. Vamos falar sobre o que e quem está falando sobre isso, e como isso muda o que a história realmente é. Então, você já deve ter ouvido falar de Homero, certo?
Ele é o poeta grego que escreveu a Ilíada. E a Ilíada é um poema épico sobre a guerra de Troia. Provavelmente foi o resultado de, você sabe, séculos de canções orais e contação de histórias. Parte disso é fato, parte é meio exagerada, parte é simplesmente ficção pura. Ela foi cristalizada por volta do 8º ou início do 7º século a.C. Na época de Homero, o mundo que ele descrevia já não existia. Além disso, a Ilíada não narra toda a guerra de Troia. Ela cobre apenas algumas semanas no 10º ano do cerco, e ela se concentra em um cara só. Esse cara, Aquiles. Agora sempre que penso nele, só me vem uma coisa à cabeça. Na verdade eu estou curioso. O que você acha, Cristo? Calcanhar. Calcanhar, claro. Vamos lá. Mas são duas coisas. Primeiro, Hércules faz uma ótima piada sobre Aquiles. O que é? É tipo, tem uma estátua de Aquiles, e aí acho que Hércules está olhando pra ela. Ele só dá um toquezinho bem de leve e a estátua inteira desaba, mas ele toca bem no calcanhar. Alerta de spoiler, desculpa. Na verdade, não desculpa. É uma história de 2000 anos. Se você ainda não sabe, a culpa é sua. A outra coisa em que sempre penso é naquele, como é mesmo, Roda da Fortuna, onde eles tentam adivinhar as letras. O cara está lá em cima e é tipo o guerreiro Aquiles, mas faltam umas 3 letras. E ele diz, vou tentar adivinhar. Todo mundo pensa, ele vai acertar. Claro, é o herói Aquiles. E então ele vai lá na frente e diz, o herói Aquiles. E o cara fica tipo, me desculpe, não é Aquiles. E aí simplesmente acontece. Trebek só olha pra baixo, literalmente ele só fica tipo, E é tipo, então, você sabia a resposta, mas está sendo punido por ter lido e não saber pronunciar. Isso é meio ruim. Tipo, eu tenho amigos que dizem homage. E é assim, você realmente sabe o que a palavra significa. Você só não sabe como pronunciar homage. Acho que hoje mais pessoas falam homage do que homage. Talvez isso deve acabar virando a palavra. De todo modo, é o vídeo mais engraçado. Ele só faz e então vai para a pessoa ao lado que responde, o herói Aquiles. Todos ficam tipo, A câmera volta pro rosto dele e ele só fica tipo, que clipe histórico. Enfim, aquele cara, Aquiles do Roda da Fortuna, é basicamente o maior guerreiro que a Grécia já teve. A mãe dele era a deusa Tétis. Lembra dessa história? De acordo com lendas posteriores, ela o mergulhou no rio Estige quando bebê, tornando-o invulnerável. Ele estava completamente protegido e praticamente imortal em todo o corpo, exceto no calcanhar onde ela o segurou. Você pensaria que ela faria o trabalho completo, não é? Coloca os dedos dela nisso. Agora meus dedos são invencíveis. Beleza, mergulhem de cabeça vocês dois. Nem entendo. A famosa história vem de uma tradição posterior, não da Ilíada. Homero nunca menciona o rio Estige, o calcanhar ou nada disso. Aquiles era rápido, feroz e assustador. Era realmente uma fera, não acha? Ele sabia porque a profecia havia lhe dito que ele tinha 2 possíveis destinos. Ou ele viveria uma vida longa e tranquila e seria esquecido, ou ele poderia lutar em Troia e morrer jovem, mas seria lembrado como um herói para sempre. E como você pode imaginar pelos motivos pelos quais obviamente estamos falando dele, ele escolhe a glória. Mas junto a Aquiles há esse elenco icônico de personagens, certo? E eles fizeram da Ilíada o que ela é, essa obra literária duradoura e influente. E eles também moldaram muito da narrativa, do desenvolvimento de personagens e dos personagens secundários, coisas que ainda usamos até hoje. Então do lado troiano tinha esse cara, Heitor, filho mais velho do rei Príamo. Ele comanda os exércitos de Troia. E é aqui que Aquiles lutava por glória pessoal. Heitor estava lutando por algo diferente. Ele lutava por sua cidade e por sua família, e mais importante ainda, por seu filho pequeno. Na Ilíada, Homero na verdade nos dá um dos momentos mais comoventes, talvez uma das cenas mais tristes de toda a literatura. Heitor está tentando pegar seu filho, e a criança está chorando porque não reconhece o pai usando o capacete de guerra. Heitor sorri, tira o capacete e segura o filho, ciente de que pode morrer e não verá o menino crescer, mas ainda assim luta. Lindo. Poderia me fazer chorar, mas não fez isso. E então temos Odisseu, o rei de Ítaca. Esse é o cara mais inteligente e astuto de todo o exército grego. Ele não queria ir para Troia, então fingiu loucura quando os recrutadores chegaram, arando seus campos com sal para destruí-los. A história conta que colocaram o filho bebê diante do arado e ao desviar para não atropelar a criança, Odisseu revelou que fingia. Isso, sei lá. Tipo, eu consigo imaginar alguém sendo louco. Ele diz, eu acho que, sabe, estou falando que sou Jesus Cristo, mas também não vou matar meu filho. Enfim, eles vão pra guerra e a astúcia dele acabaria com isso.
E então havia Ajax, esse homem enorme, uma fera inamovível carregando um escudo que diziam ser feito de 7 camadas de couro de boi e uma camada de bronze. Ele era a muralha grega. Ele era o homem que basicamente mantinha a posição quando todo mundo cedia. E então, claro, Patroclo, o companheiro mais próximo de Aquiles e a pessoa que ele mais amava no mundo. E lembre-se desse nome porque vamos voltar a falar dele em um instante. Agora, do lado troiano, junto com Heitor, obviamente você tem Paris, que é mais um tipo de amante meio ladrão do que um guerreiro, e meio que começa toda essa saga. E então você tem o envelhecido rei Príamo, que transformou Troia em uma das cidades mais ricas do mundo antigo, e depois viveria para vê-la queimar. Agora vamos passar para o cerco. De acordo com a tradição mítica mais ampla, especialmente os épicos posteriores, os gregos sitiaram Troia por 10 anos, uma década de combates, saques pelos arredores e escaramuças. As fortificações de Troia eram lendárias, com muralhas de pedra maciça supostamente erguidas pelos deuses Poseidon e Apolo. Os gregos não conseguiam rompê-las de jeito nenhum. Os troianos não conseguiam expulsá-los, e assim ficaram em impasse por 10 anos. A Ilíada retoma a história no 10º ano, já no final, iniciando com uma discussão catastrófica entre Agamenon, o comandante grego. Ele basicamente tomou um prêmio de guerra. Ele capturou uma mulher chamada Criseida. E o pai de Criseida é um sacerdote de Apolo. Então, quando Agamenon se recusa a devolvê-la, Apolo envia uma praga pelos acampamentos gregos. Aquiles afronta Agamenon publicamente e diz: "Cara, o que você está fazendo? Devolva a garota, todos estão morrendo." Agamenon concorda, mas então ele toma o prêmio de guerra de Aquiles, uma mulher chamada Briseida, como compensação. Aquiles fica humilhado e sua resposta muda o rumo da guerra. Ele se recusa a lutar. Ele se retira para sua tenda e permanece lá enquanto os troianos empurram os gregos de volta aos navios. Vamos fazer uma pausa, pois é hora de subir de nível. E a Blue Teal acabou de lançar algo insano, certo? A Blue Teal está com a gente desde o começo. Então é claro que temos que apoiar eles também. Beleza. O que eles fizeram está mudando o jogo. Isso é energia de medalha de ouro de outro nível. Este é o Blue Teal Gold. Essa é a nova inovação da principal marca de comprimidos mastigáveis para disfunção erétil. Não é a pílula azul do seu avô. Este é o monstro 4 em 1 que define o padrão ouro de desempenho. São 2 ingredientes para garantir a diversão, beleza? Com apomorfina e ocitocina, que aumentam a excitação e as conexões cerebrais, mais ingredientes para manter o fluxo sanguíneo e tudo funcionando, beleza? Blue Teal Gold dissolve na língua e age em 15 minutos, deixando você pronto mais rápido e com maior duração. Deixa eu te contar. A gente monta essa barraca em todo episódio dando um Blue Teal pro Christus. Assim, ela fica firme o ano todo. É disso que precisa. Agora, eu recomendo isso em um relacionamento cristão e casado, mas sabe de uma coisa? Vocês podem fazer o que quiserem. Blue Teal entrega comprimidos mastigáveis discretamente na sua casa para manter o fogo no quarto. Temos uma oferta especial para os ouvintes do programa. Você vai ganhar 10% de desconto no seu primeiro mês de Blue Teal Gold se usar o código GANON, Diagnon. Esse é o código promocional GANON, Diagnon. Visite blueteal.com para mais detalhes e informações de segurança. Obrigado a Blue Teal por ajudar a manter este programa no ar e torná-lo possível. Agora vamos voltar ao assunto. Sem Aquiles, os gregos começam a perder. Heitor lidera os troianos em ofensiva devastadora, quase destruindo a frota grega. E é aqui que Patroclo toma essa decisão fatídica. Lembre-se, esse é o cara que Aquiles ama. Ele vai até Aquiles e implora para que ele volte à batalha. E Aquiles basicamente se recusa e diz: "Eu não vou. Aquele cara tirou minha mulher. Estou fora." Agora Patroclo pede uma segunda opção: usar a armadura de Aquiles e liderar seus homens na batalha. Aquiles concorda, mas diz: "Vá e use minha armadura. Eles acharão que sou eu." Empurre os troianos para longe dos navios, mas não faça mais nada. E então nós resolveremos o resto. Agora Patroclo faz muito mais. Ele fica meio empolgado com essa pequena escaramuça. Então, vestindo a armadura de Aquiles, ele reúne os gregos e empurra os troianos até as muralhas de Troia. Agora, os troianos pensam que Aquiles voltou e entram em pânico. Mas Patroclo vai longe demais. Ele não ouve Aquiles. Ele chega até as muralhas da própria cidade. E lá, Heitor o mata. Vamos esclarecer logo o que ocorre em seguida, pois é uma das sequências mais devastadoras da literatura antiga. Quando Aquiles descobre que Patroclo está morto, ele solta um grito tão terrível que, segundo a história, sua mãe o ouve no fundo do oceano. Ele não só lamenta, está destruído. E o luto dele se transforma em uma fúria que consome tudo. E isso se torna tão intenso que vira a força motriz de todo o poema.
Aquiles volta à batalha usando uma nova armadura forjada pelo próprio deus Hefaisto, e atravessa a armadura troiana como fogo em palha. Quero dizer, o cara está simplesmente impossível, tipo, só passando por cima de todo mundo, mano. Ele está imparável. Ele enche tanto o rio Escamandro de corpos que os deuses do rio, furiosos, questionam: por que está jogando tantos corpos aqui? Finalmente, do lado de fora dos muros de Troia, ele encontra Heitor. Homero escreve que Heitor foge. O maior guerreiro troiano de todos os tempos vê Aquiles e simplesmente dá a volta 3 vezes ao redor dos muros da cidade porque sabe o que está por vir. Finalmente, enganado pela deusa Atena a não recuar, Heitor se vira, luta e Aquiles o mata. Mas Aquiles não para aí. Ele amarra o corpo de Heitor à traseira do seu carro e o arrasta ao redor das muralhas de Troia e do túmulo de Patroclo, dia após dia. Nesse ato de profanação, todos ficam chocados, até os deuses. Novamente, Aquiles enlouquecia, cego de raiva. Agora, a Ilíada não termina com a queda de Troia, mas com algo mais tranquilo, eu diria, e de muitas formas mais poético, muito mais poderoso do ponto de vista retórico. O velho rei Príamo, pai de Heitor, atravessa o campo de batalha sozinho à noite e entra no acampamento grego. Ele se ajoelha diante de Aquiles, que matou seu filho, e apenas pede o corpo de Heitor. Implora dizendo: por favor, diz, pense em seu pai. E Aquiles, pela primeira vez, vê seu inimigo como um ser humano. E ele chora, e os dois apenas se abraçam e choram juntos, e Aquiles devolve o corpo de Heitor para o pai dele. Agora, é aí que Homero termina o poema. Não com a vitória, não com a queda de Troia, apenas 2 inimigos, acho que, sabe, o pai de um inimigo, e sabe, o próprio Aquiles compartilhando esse momento de luto. E os dois estão realmente chorando, e eu acho que de certa forma Aquiles está chorando pela perda do amigo dele. E obviamente o pai de Heitor está chorando pela perda do filho dele. E isso, sabe, mais do que qualquer cena de batalha, mais do que qualquer tema de honra ou glória, é o motivo pelo qual a Ilíada perdura há literalmente quase 3.000 anos. Então, Homero não descreve a queda de Troia na Ilíada. Isso é contado em épicos e tragédias posteriores. Para essa história, recorremos ao ciclo épico, uma coletânea de poemas de outros autores antigos, dos quais restam apenas fragmentos, pedaços, resumos ou menções em obras posteriores. E isso é especialmente destacado na Eneida de Virgílio, escrita quase 700 anos depois de Homero. Segundo essas tradições, Aquiles não sobreviveu à guerra, sendo morto por Paris. De todas as pessoas, o guerreiro mais fraco do campo, o cara que literalmente dá início a tudo isso porque vai e rouba ou seduz uma mulher dos espartanos. Ele literalmente o acerta com uma flecha guiada por Apolo, atingindo seu calcanhar segundo a tradição posterior. Nenhuma das fontes mais antigas concorda sobre a maneira exata da morte dele. O tiro no calcanhar é um detalhe que foi crescendo nas recontagens, e não vem da Ilíada, mas é claro, a imagem ficou marcada. O maior guerreiro da época, o homem mais temido que já existiu, derrubado pelo único homem que ninguém realmente respeitava, atingindo o único ponto onde ele era vulnerável. Os gregos afirmavam que até os deuses tinham senso de ironia. Após a morte de Aquiles, Odisseu cria um plano para encerrar a guerra. Os gregos se juntam e constroem um grande cavalo de madeira. Você já deve ter ouvido falar ou visto. Esse cavalo é oco, e eles escondem seus melhores guerreiros dentro dele. O resto do exército grego parte de navio, parecendo abandonar o cerco. A guerra acabou, e há um cavalo. Os troianos, achando que a guerra terminou, levam o cavalo para dentro como troféu. Mas há avisos. O sacerdote troiano Laocoonte disse, numa frase famosa: eu temo os gregos mesmo quando trazem presentes. Essa é a origem da frase popular. Cuidado com os gregos trazendo presentes. Cristós, você me deu esse mel tão puro faz menos de 1 ano. Você se lembra disso? Agora você tem HPV. Ah, oral. Pelo mel? Genital. Não, você sabe o que fiz com o mel. Isso é loucura. Agora, mais uma vez, a profetisa Cassandra, amaldiçoada por Apolo, e essa é a maldição, ver o futuro, mas nunca acreditarem nela, gritou que o cavalo significava a morte. E claro, por causa da profecia, ninguém acreditou. Agora, essa é uma das maldições mais perversas de todos os tempos. Mas se eu fosse a Cassandra, eu simplesmente diria o oposto do que quero que aconteça, certo? Se a Cassandra dissesse, tragam esse cavalo pra cá, tenho certeza que está cheio de ouro. Todo mundo diria, não acreditamos nisso. Deixem o cavalo lá fora. Ela precisa saber que psicologia reversa funciona. Naquela noite, os guerreiros gregos saíram do cavalo, abriram os portões e sinalizaram para a frota escondida numa ilha próxima. O exército grego invadiu Troia, e o que se seguiu foi um massacre. Príamo foi morto em seu próprio altar. O filho bebê de Heitor foi jogado das muralhas.
As mulheres de Troia foram escravizadas, e a própria cidade foi queimada até virar cinzas. Troia caiu, e a história se tornou imortalizada. Ao longo de mais de 2000 anos, muitos estudiosos, inclusive no início da Era Moderna, ouviram essa história. Eles leram o material original, analisaram e concluíram. É apenas uma história. Isso é uma metáfora falando sobre, você sabe, honra e tragédia, e você sabe, família e amor. Isso não é real, isso é só uma peça. Não é algo verdadeiro. O mundo de deuses e heróis de Homero não é história. Isso é apenas uma invenção literária e nada mais. No entanto, alguns classicistas do século XIX suspeitavam que talvez houvesse um local real por trás da lenda. E então, na década de 1870, um empresário alemão chamado Heinrich Schliemann fez uma descoberta fantástica. Mas o Sr. Schliemann, bem, ele era um cara complicado, para dizer o mínimo. Ele era um milionário que fez fortuna sozinho, um mentiroso compulsivo que inventava partes da própria autobiografia e um arqueólogo amador com muito mais ambição do que conhecimento real de arqueologia. Ele acreditava, contrariando o consenso acadêmico, que a Troia de Homero era real e estava enterrada sob o monte Hisarlik, no noroeste da Turquia, perto dos Dardanelos. Então, ele começou a escavar em 1870 e o que encontrou surpreendeu o mundo. Ele encontrou enterrado sob Hisarlik, não apenas uma cidade, mas várias cidades empilhadas umas sobre as outras repetidamente como um bolo. Ao longo dos séculos, cidades foram construídas sobre as ruínas das anteriores, repetindo-se continuamente. As civilizações fazem isso frequentemente. Você encontraria esse ótimo lugar para viver, com algumas cabanas queimadas e pensaria, vamos construir por cima, está limpo e tem um rio perto. Arqueólogos identificariam ao menos 9 camadas principais ao longo de 3.000 anos até o período romano. Agora, Schliemann, em sua empolgação, cavou direto por várias camadas e literalmente foi até o fundo e disse que encontrou a Troia de Príamo. Ele afirmou ter descoberto o tesouro de Príamo, joias e artefatos de ouro que contrabandeou da Turquia e exibiu como prova de que ali era a antiga Troia. Agora, o mais louco de tudo isso é que ele depois admitiu que simplesmente inventou parte da história. E o tesouro que ele realmente descobriu veio de uma camada 1000 anos mais antiga. Não é incrível? Ele descobre ouro que na verdade é mais antigo do que Troia. Ele data de cerca de 2500 a.C., muito antes da Guerra de Troia. Mas depois, as descobertas de arqueólogos mais cuidadosos revelaram que a camada conhecida como Troia 7A, ou 7A, data de algum momento entre 1200 e 20.180 a.C. Mostrou evidências claras de algum tipo de destruição violenta. Há marcas de incêndio, pontas de flecha espalhadas e até restos humanos não enterrados, algo muito estranho para a época. E essa combinação de danos, armamentos e potes de armazenamento de emergência amontoados dentro das casas foi interpretada por alguns arqueólogos como sinais de um cerco, embora não existam registros escritos que identifiquem os atacantes ou até mesmo qual era a cidade. Os arqueólogos do século XX responsáveis por essas novas descobertas são esses caras, Wilhelm Dörpfeld e Karl Blagen. E depois houve Manfred Kaufmann, que liderou um grande projeto institucional em 1988 que também contribuiu para muitas dessas descobertas. Agora, os estudiosos ainda debatem se é Troia 6H destruída por um terremoto, ou Troia 7A destruída pela guerra, que está por trás da Troia de Homero. E alguns argumentam que a lenda mistura memórias de ambos. O período de destruição coincide mais ou menos com a época em que os antigos gregos disseram que Troia caiu. Embora essas datas antigas, como o cálculo de Eratóstenes de 1184 ou 1183 a.C., sejam, na verdade, construções acadêmicas posteriores, não são registros contemporâneos. Elas coincidem com o horizonte de destruição de Troia 7A, mas essa coincidência é apenas sugestiva, não é realmente uma prova. Agora, isso prova que a Guerra de Troia aconteceu do jeito que Homero descreveu? Obviamente não. Não existe nenhuma inscrição dizendo que Aquiles esteve aqui e que uma flecha guiada por Apolo o atingiu no calcanhar e ele morreu. Nunca encontraram evidências arqueológicas do grande cavalo de madeira, provavelmente por ser antigo demais. A cidade que foi destruída em Troia 7A era significativa, mas era menor do que a grandiosa descrição da cidade de Troia que Homero faz. As escavações de Kaufmann mostraram que Troia tinha uma cidade baixa bem maior do que se pensava, indicando que era mais importante do que arqueólogos anteriores supunham. O que as evidências encontradas nos sítios arqueológicos nos dizem é basicamente isso, que havia uma verdadeira cidade fortificada em Hisarlik.
É mais ou menos isso. Era uma cidade rica e estrategicamente localizada, provavelmente se beneficiando dessa posição próxima aos Dardanelos, e você sabe, das rotas comerciais entre o Mar Egeu e o Mar Negro. E em algum momento, entre 1220 e 1180 a.C., ela foi destruída violentamente. Algo aconteceu. Agora se foi parecido com o que Homero descreveu, e você sabe, como um caso de amor que deu errado, que se transforma em uma guerra total, a mulher mais bonita de todas. Ou foi apenas você sabe, um dos muitos, inúmeros, milhões de cercos que aconteceram ao longo da história humana, em um sítio antigo que foi sendo construído e reconstruído até ser eventualmente esquecido, porque havia vários fatores em jogo naquela época da história que podem ter contribuído para a queda de Troia e que Homero nunca escreveu sobre. A Idade do Bronze Tardia foi um dos períodos mais interconectados e sofisticados da história antiga, mas por volta da Guerra de Troia estava prestes a colapsar. Veja, entre 1400 e 1200 a.C., o Mediterrâneo Ocidental era dominado por uma rede de civilizações poderosas. Os micênicos eram essencialmente os gregos da Idade do Bronze. Eles controlavam a Grécia continental e as ilhas do Egeu a partir de um enorme palácio fortificado em Micenas. Você tem Tirinto e Pilos, povos sobre os quais Homero escreveu 4 séculos após sua civilização ser praticamente varrida da terra. Quando ele descreveu Agamenon como o rei da dourada Micenas, ele estava se referindo a um lugar real. E quando Schliemann escavou Micenas em 1876, ele encontrou túmulos em poços cheios de ouro, incluindo as famosas máscaras mortuárias de ouro. Agora, Schliemann supostamente telegrafou para o rei da Grécia e disse o seguinte: eu contemplei o rosto de Agamenon. A questão é que ele não tinha feito isso. As máscaras eram de séculos antes, mas a descoberta provou que a Grécia micênica tinha sido extremamente rica. A leste, onde hoje é a Turquia, ficava o Império Hitita, grande potência da Idade do Bronze e rival do Egito na época. E é daqui que vem algumas das evidências mais convincentes de uma guerra de Troia histórica. Veja, registros diplomáticos hititas escritos em cuneiforme em tábuas de argila. Cuneiforme é basicamente um método de impressão que você sabe, o povo hitita e os sumérios usavam para registrar informações nessas tábuas de argila, e basicamente mencionam um lugar chamado Wilusa. Muitos estudiosos acreditam que esse é o nome hitita para a cidade de Troia, correspondendo ao grego Ilios ou Ilion. Esses mesmos registros mencionam um reino chamado Ahiawa, que a maioria dos especialistas acredita se referir, de forma geral, ao mundo micênico, embora nem todos concordem. Os textos hititas não nomeiam cidades gregas específicas, e a identificação, embora amplamente aceita, não é consenso entre todos os estudiosos. Um texto hitita conhecido como o Tratado de Alexandru registra esse acordo entre o rei hitita e o governante de Wailusa, um homem chamado Alexandru. Agora, Alexandru, interessante, sou muito parecido com Alexandre. De qualquer forma, esse é um pequeno fato curioso. E Paris, o cara de Troia, seu outro nome na tradição grega era Alexandre. Você está vendo o que está acontecendo? Você tem o Tratado de Alexandru, certo? Alexandru. E aí você tem Paris, e o nome dele é Alexandre. Agora, muitos estudiosos veem isso como uma conexão linguística genuína, um possível núcleo histórico por trás dessa tradição de Paris. No entanto, outros alertam que isso pode ser apenas uma coincidência completa, e que era apenas um padrão comum de nomes na região. Mas, de qualquer forma, temos registros hititas. Mencionando um lugar que soa muito parecido com Troia, governado por um homem cujo nome é literalmente o de Paris, ou o nome alternativo de Paris. Em contato diplomático com pessoas que soam muito como os gregos da história de Homero. Agora, novamente, nada disso prova que a Ilíada é literalmente história, mas sugere fortemente que a lenda da Guerra de Troia estava enraizada em conflitos reais da Idade do Bronze entre os gregos micênicos e os povos da Anatólia Ocidental. E então, por volta de 1200 a.C., todo o sistema entrou em colapso. Em um período de aproximadamente 50 anos, quase todas as grandes civilizações do Mediterrâneo Oriental foram destruídas ou severamente enfraquecidas. O Império Hitita caiu. A Grécia micênica foi destruída, os palácios incendiados, a escrita perdida e o comércio arruinado. O Egito quase não sobreviveu e cidades no Levante foram totalmente destruídas. Hoje, estudiosos chamam esse fenômeno de colapso da Idade do Bronze Final, quando todas essas civilizações da região entraram em colapso. Isso ainda é um dos grandes mistérios da história antiga. O que causou esse colapso? Ninguém sabe ao certo, mas há várias explicações. Provavelmente foi causado por alguma combinação de seca com fome, além de guerra civil, rebelião interna, revolução, falha sistêmica e depois ataques dos misteriosos povos do mar.
Agora, a destruição de Troia por volta de 1220 a 1180 a.C. se encaixa perfeitamente nessa catástrofe. É bem possível que a Guerra de Troia tenha sido um evento ou até mesmo uma série de eventos dentro do colapso mais amplo. E pode ter sido realmente uma campanha militar micênica contra uma cidade rica da Anatólia, que foi transformada ao longo de séculos de tradição oral nessa grande história épica que conhecemos hoje. Agora, a Guerra de Troia, tenha ela acontecido exatamente como foi descrita, ou mesmo se realmente aconteceu, pode ser uma das histórias mais influentes da história da civilização ocidental. Apesar de não sabermos se realmente ocorreu, é uma das guerras mais impactantes. O impacto está por toda parte. A Ilíada é considerada a obra mais antiga da literatura ocidental ainda existente. Todo o poema épico, romance de guerra, toda a história sobre heróis, glória, o preço da glória, de certa forma, está à sombra da Ilíada. Quando Virgílio escreveu a Eneida no primeiro século, ele criou o épico nacional de Roma ao fazer com que o príncipe troiano Enéas escapasse da queda de Troia e, por fim, fundasse uma cidade chamada Roma. Os romanos, o estado mais poderoso do mundo antigo, literalmente construíram sua identidade sendo descendentes de um refugiado troiano. A influência aqui é enorme. O Império Romano se estendeu por toda a Europa e Inglaterra, e da Inglaterra veio a América. Tipo, de certa forma, nosso mito fundador é meio que baseado nessa história que nem sabemos se é real. Tipo, isso não é loucura? É real. Claro. Um salve para os gregos. E aí, pessoal? Vamos fazer uma pausa porque preciso dizer o óbvio. Você não contrata um quiroprata para cirurgia cerebral. E se você fosse lutar no octógono, não contrataria um cara que só assiste muito UFC. Se você tem um caso de danos pessoais, não vai contratar um amigo bom em contratos, pois sabe que, quando se machuca, é por negligência de outro. Você não quer só aquela vibe de advogado, mas advogados de verdade. É aí que Morgan & Morgan entra. Eles são o maior escritório de advocacia de danos pessoais dos Estados Unidos, com mais de 100 unidades e mais de 1.000 advogados. Incrível, eles já recuperaram mais de 30 bilhões de dólares para mais de 500 mil clientes. Eles têm um histórico real de lutar para conseguir uma compensação completa e justa para as pessoas. Então, se você algum dia se machucar, pode procurar Morgan & Morgan. Eles só cobram se ganharem. Isso mesmo, você literalmente não paga nada, a menos que eles ganhem o seu caso. É assim que Morgan tem confiança de que pode conseguir uma compensação para você e seus ferimentos. Para mais informações, acesse forthepeople.com/gagnon. Isso é forthepeople.com/gagnon, ou Disque Jogo da Velha Ló. Este é o jogo da velha 529 GB que veio pelo pessoal do acampamento. Este é um anúncio pago. Agora voltamos ao programa. E depois, mais tarde, os reinos europeus medievais competiriam basicamente para reivindicar a ascendência troiana. Os francos afirmavam descender de troianos refugiados que escaparam. E então os bretões, através de Geoffrey de Monmouth, alegaram que seu fundador era um troiano chamado Brutus. Troia se tornou o mito original que basicamente toda a Europa disputou para si. Agora, a filosofia, a Ilíada, basicamente nos deu o conceito do herói trágico, a ideia de que grandeza e destruição eram meio que inseparáveis, e que as coisas que tornam alguém extraordinário também eram as mesmas que o condenavam. Aquiles escolhendo a glória em vez de uma vida longa e conseguindo exatamente isso é o principal exemplo, certo? Esse conceito do herói que é destruído justamente pela qualidade que o torna tão heróico atravessa Shakespeare, o cinema moderno, até mesmo, quero dizer, análises de atletas atuais. Histórias de pessoas brilhantes derrotadas por sua própria natureza. A expressão cavalo de Troia, que você certamente já ouviu, ganhou um novo significado. Na estratégia militar, significa uma tática enganosa, entrar nas defesas do inimigo, mas aparentando ser inofensivo. Na cibersegurança, um cavalo de Troia é um malware disfarçado de software legítimo que infecta seu computador. Quando um analista de segurança menciona um cavalo de Troia, ele se refere à história de 3.000 anos de Homero. Além disso, Hollywood é obcecada por isso. Brad Pitt vive Aquiles em Troia, 2004. A história virou série, pintura e videogame. Está em todo lugar. Aquiles e Heitor são tipo a dupla de rivais definitiva, a rivalidade raiz. E até mesmo a série da BBC de 2018 Troia, A Queda de uma Cidade, e os romances de Madeline Miller, A Canção de Aquiles e Circe, trouxeram a história da Guerra de Troia para todo o mundo na era moderna. E talvez mais importante, a Ilíada nos oferece algo único entre os textos antigos. Ela nos mostra a humanidade dos dois lados da guerra, o que era muito único para a época e de certa forma ainda é único hoje em dia.
Homero não faz dos gregos heróis puros, nem dos troianos vilões puros. Heitor é provavelmente o melhor personagem do poema, certo? Ele é um cara bom, lutando pela família contra todas as probabilidades. Aquiles é o herói, mas também é cruel, meio mal-humorado e mesquinho. A Ilíada insiste que a guerra é ao mesmo tempo gloriosa e incrível, mas também horrível, que ela desperta o melhor nas pessoas, mas também o pior. E na verdade, que seu inimigo é um ser humano e que esse sentimento de dor, perda e luto é um sentimento universal. A cena em que Príamo se ajoelha diante de Aquiles, e ambos se abraçam e choram, compartilhando a perda, certo? Talvez seja um dos maiores momentos da literatura ocidental. Então, só para concluir, a Guerra de Troia está nesse cruzamento maluco, no lugar onde mito e história meio que se misturam em algo amorfo que ninguém consegue explicar completamente. Havia uma cidade real que foi realmente destruída e houve um verdadeiro colapso da Idade do Bronze dos gregos e lutas entre gregos da Idade do Bronze e povos da Anatólia. E tudo isso realmente aconteceu, em teoria, certo? A história da maçã dourada, da competição de beleza que leva à grande guerra com Helena, a mulher mais bonita, pertence claramente a Homero e aos poetas orais dos séculos anteriores que moldaram esse relato. Mas eu acho que Homero sabia de algo ao escrever isso que ainda estamos aprendendo hoje, e que nossos políticos e líderes de todo o mundo ainda estão. Tipo, descobrindo a cada nova geração que a verdadeira tragédia da guerra não é sobre quem venceu ou quem perdeu, é que ela cobra um preço de todos. É sobre inimigos, um herói orgulhoso, esse rei digno de pena, ambos ajoelhados na terra, chorando pela perda de seus entes queridos. E o fato de que 3.000 anos depois ainda estamos contando essa história. Não sei, acho que há algo nisso, né? Você pode imaginar qualquer conflito com tragédia e morte dos dois lados. Ambos os grupos que estão morrendo têm pais que os amam, e muitas vezes são apenas pessoas colocadas em uma situação onde meio que não tinham escolha. E Homero sabia disso. E infelizmente ainda estamos tentando entender isso hoje em dia. E isso, senhoras e senhores, é um resumo da história e da mitologia da Batalha de Troia. Quero dizer, que história fascinante. Tipo, você tem que dar crédito aos gregos, sabe? Só quero agradecer a você e aos seus ancestrais por, acho que, duas coisas. Primeiro, tipo, dar ao Ocidente uma base para a civilização, para a democracia, para a filosofia e por tudo mais que vocês trouxeram para minha vida. E também por produzir este podcast. Sempre que precisar, Mark. Essas duas coisas sempre andam juntas pra mim. Que história maluca. Você leu a Ilíada na infância. Isso fazia parte da educação grega? Eu li a Odisseia na faculdade. Tudo bem. Quase isso. Já nos distanciamos bastante dos tempos de Alexandre o Grande, mas provavelmente vale a pena ler. Eu li a Odisseia no ensino médio, a Ilíada na faculdade e achei a Ilíada melhor. A Odisseia é legal. A Odisseia tem muitas coisas divertidas, como sereias sedutoras cantando. Essa é a melhor parte. Me amarra no mastro. Quero ouvir elas. Quero dizer, tem coisas legais, né? Tipo, ele volta e ela pergunta: como sei que é meu marido? Todo esse lance. É a clássica jornada do herói de Joseph Campbell. É uma das melhores histórias de todos os tempos, claro. Quero dizer, Homero é realmente o maior de todos. Mas tudo isso pra dizer que a Ilíada tem algo especial. Tipo, ela tem um coração que eu não sei se a Odisseia tem. E sim, quero dizer, eu me lembro de ter lido pela primeira vez. Foi há uns 10 anos, isso simplesmente explodiu minha mente. E é só, eu não sei. Talvez seja a obra literária mais significativa de todas. É curioso como esse assunto ainda é tão falado e como se percebe humanidade nos detalhes. Sempre achei isso engraçado. Isso aqui é um pouco picante, certo? Então, se tiver alguma criança assistindo, eu recomendaria que parasse de assistir agora. Aqui tampem os ouvidos. Existe um tipo de contraceptivo de látex chamado Trojan. Isso mesmo. Sempre apontavam isso. É no cavalo de Troia que as pessoas pensam quando pensam nos troianos. Certo. Pode procurar no Google por que eles se chamam Trojan. Porque, tipo, a ironia é que, você tem essa cápsula que é trazida e parece que é segura. E aí um monte de soldadinhos, sabe, escapam da cápsula. Parece uma metáfora ruim para uma empresa de contraceptivos. Mas eu fico pensando se tem algum outro tipo de ligação. O que você encontrou? Então é isso. É para evocar força, durabilidade e virilidade, fazendo referência às muralhas impenetráveis da antiga cidade de Troia. Mas não são impenetráveis. Eles não terminaram?
Eles leram metade do livro e pensaram que a cidade é impenetrável. Talvez estejam se protegendo porque camisinhas são só 97% eficazes. Ah, se um dia forem processados e perguntarem o que houve, vão dizer que às vezes acontece. Você nunca ouviu falar do cavalo de Troia? Você pega um cavalo de madeira que entra de mansinho e os advogados dizem, leia isso, vai explodir sua mente. Cara, isso é insano. Beleza. Bom, esse foi um episódio fabuloso. Eu adoro aprender sobre história antiga. Quanta coisa pra aprender neste mundo. Principalmente quando é sobre os gregos. Tudo bem. Depois vamos para a Pérsia ou estudar a história da Turquia. Vocês já lutam contra os hititas há muito tempo. Semana passada falamos sobre Xerxes, mais uma vitória grega. Tudo bem, tudo bem. Quer saber? Vamos encerrar isso, pessoal? Ótima notícia! Se você gosta do canal, lançamos episódios semanais. Para quem curte clima e conteúdo religioso, temos o Religion Camp. Se você curte análises sobre eventos atuais, teorias da conspiração e conversar com especialistas em história medieval, assuntos militares e geopolítica, esse é o Camp Gagnon, o canal principal. Veja todos na descrição ou procure no Google. Se quiser vê-lo em turnê, marque Gagnon Live para curtir o acampamento, lives mensais no Zoom, conteúdo extra e papo com Cristos. Isso é patreon.com/campgagnon. Lembre as pessoas de se inscreverem pelo navegador, não pela loja de aplicativos, para economizar dinheiro. Navegador, não a loja de aplicativos. Gostei disso. Um salve pro Cristos por fazer você economizar. Se você gosta de história, tem uma ótima notícia. Lançamos episódios semanais e agradeço por fazerem parte do acampamento, por estarem aqui enquanto transformamos isso em algo incrível. Sou muito grato por vocês estarem aqui. E eu vejo todos vocês no futuro para falar sobre o passado. Valeu!